Você já ouviu falar nos homens hiena? O que é isso? Calma aí, não são criaturas metade homem e metade hienas não. É um nome dado a um grupo de homens que vivem lá na África, que são capazes de dominar hienas como se fossem meros cãezinhos domésticos. E, além disso, esses caras domam babuínos e serpentes também. E eles dizem que possuem poderes sobrenaturais. Será verdade? Bom, vamos entender melhor essa história depois da vinheta. E aí, beleza? Eu sou o Marcelo e você está no canal Não Adivinhe. E antes de começarmos o vídeo, um aviso bem rápido aqui. A grande maioria de vocês sabem que o Júnior Silveira, que é o professor de inglês mais zica que tem aqui na internet, ele dá uma força aqui para esse canal. E eu estou fazendo o curso de inglês dele, já estou na metade e recomendo muito. Grande parte do conteúdo que eu trago aqui para vocês, inclusive, eu encontro em sites ou em vídeos em inglês. E ele me pediu para avisar vocês que ele irá lançar a semana do desafio do inglês, onde ele vai ajudar você a estudar inglês através de músicas, filmes e séries. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você entrar e se cadastrar para poder participar do desafio do inglês do Júnior Silveira. Lembrando que os conteúdos da semana do inglês vão ser gratuitos, tá galera? Então você pode entrar aqui e se cadastrar que assim que começar a semana do desafio do inglês do Júnior Silveira, você vai começar a receber as notificações. Então dá uma conferida aqui no link, beleza? Beleza! Bom, então dito isto, vamos conhecer os homens hienas. Cala essa boca! Há um tempo atrás, aqui nesse canal, eu fiz um vídeo falando sobre os zangbetos, que são supostos espíritos africanos que se manifestam naquelas estruturas de palhas. E o vídeo foi bem, chegando a mais de 700 mil visualizações. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre outra curiosidade vinda dos países africanos. Porém, dessa vez não tem nada a ver com espíritos. Bom, tem um pouco a ver com voodoo e magia, mas isso vocês vão ficar sabendo mais pra frente. Nossa viagem começa num país chamado Nigéria, que fica localizado na África Ocidental. Esse país tem cerca de 190 milhões de habitantes, ou seja, é quase um Brasil de tão grande. Nesse país existe um grupo de homens que são conhecidos como os homens hiena. Esse nome não é para menos, tendo em vista que os caras são basicamente domadores de hienas. Eles andam de cidade em cidades com apresentações ousadas envolvendo animais de estimação, no mínimo inusitados. E apesar do nome homens hiena, eles também andam com macacos babuínos e serpentes. E por toda a cidade que eles passam, eles causam espanto e admiração ao mesmo tempo dos moradores locais. Um fotógrafo chamado Peter Hugo decidiu procurar por esses homens depois que ele tinha visto uma foto que tinha viralizado na internet. E a foto era de um homem segurando uma hiena. Na legenda da foto eles diziam que esses caras eram cobradores de dívidas, traficantes de animais, de drogas, enfim. Então ele foi para a Nigéria para encontrar esses tais homens. Depois que Peter encontrou o grupo, ele disse que chegou a fumar uma erva com eles lá pra quebrar o gelo, né? Ó. Maconha. E descobriu que eles não eram cobradores de dívidas, nem traficantes de animais, nem nada do tipo. E sim, eles eram uma espécie de grupos de entretenimento que viajavam de cidades em cidades com suas apresentações. É como se fosse aqui no Brasil circos, que eles vão de cidades em cidades mostrando as apresentações e os números que eles têm. A diferença é que lá os caras não têm uma lona gigante, mas vocês entenderam. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Eles levam seus espetáculos por várias cidadezinhas dos subúrbios da Nigéria. Em troca de dinheiro, é claro, e eles também se vendem como uma espécie de curandeiros. Então, no final de suas apresentações, dos seus shows, eles vendem poções e ervas medicinais. Abre aspas para o que o Peter disse. Vê-los executar foi incrível. Foi um grande espetáculo. Eles batiam tambores para atrair a multidão. Depois tiravam os canos das hienas. Em seguida, colocaram os braços e até as cabeças entre as mandíbulas dos animais. O objetivo era convencer o público de que eles tinham poderes especiais e que o público também poderia adquiri-los se comprassem suas poções. Ou seja, os caras são ligeiros, né, galera? Então eles faziam lá as apresentações para no final vender as suas ervas e as suas poções mágicas, né? E é claro que o público, impressionado com tudo aquilo que eles viram, acabavam comprando, achando que também teriam essas habilidades especiais para domar essas feras. Imagina só, aí o cara compra uma poção, ele vai lá no meio da floresta procurar uma hiena, encontra uma, vai tentar domar uma e toma uma mordida e morre. Olha o perigo. Mas será que esses caras têm poderes sobrenaturais mesmo? Afinal de contas, não é todo mundo que consegue domar uma hiena. Só para vocês terem uma ideia, a hiena é um mamífero terrestre que tem a mordida mais forte do reino animal. Nem um leão pode com ela. Eu me sinto foda.
Tá ligado aquele pitbull que você morre de medo que se tomar uma mordida dele você tá lascado? Pois bem, esse pitbull é café com leite perto da hiena. Caralho, o maluco é brabo. Pra vocês terem ideia, a força da mordida da hiena chega a mais ou menos 455 quilos. Já a força da mordida do pitbull chega a pouco mais de 200 quilos. Ou seja, é mais do que o dobro. Acertou. Mano, e essa nem eu sabia, cara. Descobri quando eu tava pesquisando pra fazer o roteiro desse vídeo. Olha só como o canal Não Adivinho também é cultura. Parabéns! Então, se você ver aí um homem colocando a cabeça dentro da boca de uma hiena, chega a ser tão impressionante quanto aqueles caras que colocam a cabeça dentro da boca daqueles crocodilos. Bom, mas voltando aqui à questão dos homens hiena, será mesmo que eles possuem superpoderes? Que essas ervas que eles vendem podem dar a eles habilidades especiais para conseguir domar uma hiena, um babuíno ou uma serpente? E a resposta é claro que não, né, galera? Não me diga. O que acontece é que esses homens treinam esses animais desde filhotes. O macaco babuíno, por exemplo, ele morre de medo da cobra. Porém, como ele é exposto desde filhotinho a serpentes, ele acaba se acostumando. Então eles ficam familiarizados com elas, chegando até mesmo no meio das apresentações a pegar elas no colo, como se fosse algo mais normal do mundo, um macaco segurando uma serpente. Nas apresentações, as hienas ficam com uma espécie de focinheira feita com fibras naturais e são mantidas com correntes. Mas é claro que em determinado momento do show eles tiram as focinheiras delas, não é? Afinal de contas, o show tem que ter uma emoção. E nada mais emocionante do que você ficar frente a frente com um animal que pode te matar numa mordida só. Quando esses homens chegam nas cidadezinhas e nos vilarejos, eles chegam tocando uma espécie de tambor que é para avisar que estão chegando e chamar toda a galera por perto. Abre aspas novamente para o que o Peter disse em relação ao que ele observou. No começo eu tentei fotografar os shows de rua, mas havia muita coisa acontecendo. Então percebi que a relação entre homem e animal era mais interessante que todos os fogos de artifício da performance. Havia algo muito estranho acontecendo entre os caras e as hienas, beirando o sadomasoquismo. Esses animais foram retirados da natureza como filhotes. Eles não podiam voltar, eles eram totalmente dependentes desses caras para se alimentar. E esses homens eram dependentes dos animais para o seu sustento. Eles precisavam um do outro, mas não era uma simbiose fácil. Bom, então daí, como eu disse, eles treinavam esses animais desde filhotinhos, para só depois de adultos eles estarem prontos para participarem dos shows. Peter disse também que as hienas, apesar de amedrontadoras, eram até que dóceis. Ao contrário dos babuínos, esses eram mais agressivos. Se você deixa um babuíno perto do outro, é quase certeza deles caírem na porrada. Sem contar que às vezes eles atacavam seus donos também. Muitos dos homens hienas eram cheios de cicatrizes pelo corpo, na maior parte das vezes causadas pelos babuínos. É muito estranho você pensar que um bichinho desse tão fofinho, com a camiseta do Chelsea, pode ser tão irritado. Que coisa mais fofa, gente! Misericórdia! E as apresentações normalmente seguiam um padrão. Primeiro entram os homens com seus babuínos, os macacos fazem lá o seu show business, dão mortal, correm perto da plateia. Depois entram os homens com as serpentes, e como eu disse em algumas partes do show, eles ainda faziam os babuínos interagirem com as serpentes. E por último, o grande final, que é sem dúvida o mais esperado pelo público, as temidas hienas. Sem dúvidas, esse é o ápice do espetáculo, dignos de filmes apocalípticos. E essa tradição de apresentações com animais vem de gerações em gerações. De certa forma, eles já possuíam os animais desde filhotes. Porém, num documentário que eu encontrei aqui no YouTube, eles também explicam como que eles faziam para caçar esses animais. Eles viajavam para o norte do país e utilizavam poções feitas com ervas. Eles tomavam ela e passavam no corpo ao mesmo tempo. Dizem que com isso os predadores não conseguiam sentir a sua presença. Era como se eles ficassem invisíveis para facilitar a caça durante a noite. E quando eles encontravam alguma toca, eles assopravam uma espécie de pó branco. Mas que pó será que era esse? Cheirei a cocaína. Outra coisa que vale a pena dizer também é que esses homens tinham uma espécie de licença do governo para poder fazer as suas apresentações. E todos os animais são vacinados, quer dizer, a serpente não, para caso aconteça algum acidente o prejuízo seja menor. Por fim, os homens hienas viraram uma atração turística e por onde eles passam, movem uma multidão de pessoas fomentando o comércio local. Mas e aí, você já conhecia os homens hiena? Teria coragem de ter um bicho desse de estimação? Escreva aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. O link do documentário que eu assisti e do vídeo que eu usei como base para formar esse vídeo eu vou deixar aqui na descrição também. A gente se vê no próximo vídeo, fiquem todos com Deus e um forte abraço.